nos alimentarmos bem e cuidarmos da nossa saúde não tem nada a ver a vivermos sem doença. E eu fiquei meio perplexa com aquilo. Disse, como assim? A gente pensa que vai cuidar da saúde para não ter doença. Disse, não. Cuidar da saúde é questão de obediência. Se você vai ter doença ou não, isso não importa. Porque Deus ofereceu para nós uma vida eterna. E às vezes nós ficamos nos perguntando, quando alguém tem alguma doença, e fala assim, mas ela cuidava tanto da alimentação, cuidava tanto do corpo. E por que ficou doente? E tem pessoas que fumam e bebem a vida inteira e têm uma vida longeva. Como pode isso? Talvez essa pessoa que teve uma vida longeva viveu tudo que tinha. Deus tem oferecido para nós a vida eterna. E isso não tem nada a ver com esse rascunho de vida que a gente tem aqui. Isso aqui que nós vivemos é apenas um rascunho. A verdade ainda está por vir. Aquilo que Deus ofereceu para nós ainda está por vir. Bom dia a todos. Eu desci porque eu já sou tão pequena, né? Se eu ficar lá em cima, acho que eu vou ficar mais escondida ainda. Mas a verdade é que eu quero que Deus apareça. Através da palavra dEle, como na oração, que eu pedi que Ele alimente o seu povo, porque é isso que nós precisamos. Sermos alimentados pela palavra de Deus. Quero agradecer ao convite feito pelo ancião do mês, né? O Elvis, para estar aqui e passar a mensagem para vocês. Nós vamos estar falando sobre saúde. Ali já tem um tema, a reforma de saúde, uma mensagem para o povo adventista. E quando eu digo isso, se você não é adventista, não faz parte dessa igreja, eu digo que essa mensagem também é para você. Deus tem preparado um povo. Deus tem dado mensagens de advertência para que possamos levar as outras pessoas. E se você está aqui, é porque você tomou a decisão de ouvir a palavra de Deus. E essa mensagem é para você também. Nós já oramos. Eu gostaria de fazer uma breve oração. Feche os olhos, ore comigo. Nosso Deus, mais uma vez agradecemos por podermos em paz e em segurança compartilharmos da Tua palavra. Obrigada por termos este templo. Mas sabemos que nós precisamos preparar o nosso templo, que é o corpo que o Senhor nos concedeu, que é o templo do Espírito Santo. Por isso estamos aqui e iremos falar desta mensagem. Sabemos também que cada vez que chegamos aqui, à Tua igreja, é uma oportunidade de mudança. Por isso nós rogamos ao Senhor, alarga o nosso entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer para nós. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Ok, deixa eu só testar aqui para ver se... Ok. Nós vamos falar então sobre a reforma de saúde. Eu quero ler com vocês no livro de Mateus, sobre a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4. Nós não vamos ler os dois textos, vamos ler só o de Mateus, que também está relatado em Lucas. Capítulo 4, verso 1 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. E tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus.
Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegam os anjos e o serviam. É um texto conhecido. No texto de Lucas nós temos praticamente a mesma descrição. E é certo que nos dois livros, tanto em Mateus quanto em Lucas, a primeira tentação é relacionada à comida. Nos primeiros versos que nós lemos, o diabo tenta Jesus a transformar pedras em pães. O fato é que Jesus estava 40 dias em jejum. Tenho certeza que nenhum de nós já fez algo parecido. O máximo que estamos tentando hoje em dia é o jejum intermitente, que virou moda. E talvez nós consigamos falar um pouco sobre isso. E Jesus estava 40 dias e o texto diz que depois dos 40 dias Jesus teve fome. E isso me chama a atenção. Não foi durante os 40 dias. Depois de 40 dias ele teve fome. E nós, às vezes, com apenas horas de jejum, já ficamos agoniados. Ai, que horas vai terminar? Que horas vai dar o pôr do sol para a gente conseguir, para comer alguma coisa? Ai, eu não consigo, eu tenho que comer frutas. Eu sei que cada um tem uma condição. Estou falando aqui no geral. Mas o texto diz que Jesus passou 40 dias e 40 noites ali, sem ter fome. Só depois desse prazo é que ele sentiu fome. Isso porque o que estava na mente de Jesus era muito mais importante do que comida ou bebida. E aqui nós temos um exemplo para nós. Mas por que a tentação começa então desta forma? O texto também diz que Jesus foi levado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus sabia que ali no deserto ele seria tentado. Existe um texto que está, eu vou passar os dois só para dizer para vocês a referência. Conselhos sobre Saúde, páginas 122 e 123. Agora eu vou voltar para ler a primeira parte. Cristo sabia que para com êxito levar avante o plano da salvação, precisava começar a obra redentora do homem exatamente onde começara a ruína. O Redentor do mundo sabia que a condescendência com o apetite traria debilidade física, adormecendo órgãos perceptivos, de maneira que se não discerniriam as coisas sagradas e eternas. O que esse texto está nos dizendo? Que Cristo sabia que precisava começar vencendo aonde os nossos primeiros pais caíram. A tentação de condescender com o apetite em um mundo que era perfeito, em um mundo onde não havia fome. Eva se sentiu tentada por um simples alimento. É certo que havia muito mais envolvido, mas o meio que foi utilizado foi o alimento. E o texto ali diz que quando assim fazemos, condescendendo com o nosso apetite, nós não conseguimos discernir as coisas sagradas das coisas, as coisas que são sagradas e eternas, daquelas que são simples, daquelas que são passageiras. Vocês percebem a importância disso? Quando não cuidamos da forma como nos alimentamos, quando não cuidamos do nosso corpo, nós não conseguimos fazer diferença entre aquilo que é eterno, entre aquilo que é importante, daquilo que é passageiro. E isso chama muito a minha atenção e espero que também chame a sua. Aqui tem acho que eu passei duas, ok. Aqui tem um outro texto e logo em seguida nós vamos ler uma outra passagem bíblica. Esse também está no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, página 17. A maioria dos livros aqui que eu vou citar, de Ellen White, são todos referentes à alimentação. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Eu indicaria se você fosse começar por esse, Conselhos sobre Regime Alimentar. Há também um Conselho sobre Saúde, Medicina e Salvação. Há também Ciência do Bom Viver. Todos esses maravilhosos. Mas eu vou citar, a maioria das passagens é desse livro, Conselho sobre Regime Alimentar.
que diz assim: tão verdadeiramente é pecado violar as leis do nosso ser, como é o quebrantar os 10 mandamentos. Num e noutro caso, há transgressão às leis de Deus. Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no Sinai. Sabe o que isso me diz? Que às vezes você não tem força para lidar com as tentações, você não consegue guardar os mandamentos de Deus, porque você tem transgredido a lei de Deus em seu organismo. Tudo que Deus criou é regido por leis, não é assim? Nós podemos ver claramente isso na natureza. Não é novidade para nós. Mas às vezes estamos lutando e tendo dificuldades sem necessidade alguma, simplesmente porque não estamos cuidando daquilo que é simples, que é básico, que são os nossos hábitos, a nossa alimentação. Aqui tem um texto que eu queria que vocês acompanhassem comigo. Está em Êxodo 16, verso 4. Como bons bereanos, se você quiser, abra sua Bíblia e acompanhe. O texto está ali na tela, mas é bom folhear a Bíblia, né? E esse barulhinho de folhas passando é muito bom. Êxodo 16, verso 4. E diz assim, eu vou ler na minha Bíblia, se tiver alguma diferença é só de versão, tá? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Eu coloquei ali em negrito, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Mais uma vez nós temos aqui o povo de Deus sendo colocado à prova e o meio utilizado é o alimento. O povo estava no deserto, o maná estava sendo lançado e muitas vezes nós falamos sobre esse texto nos referindo à questão do cuidado e da guarda do sábado. E é fato isso. Deus deu essa orientação para que o povo colhesse na sexta-feira o dobro e não fizesse isso no sábado. Mas há também uma outra mensagem nesse texto, dizendo que o povo estava sendo colocado à prova para ver se obedeceria à lei de Deus ou não, pelo simples fato de colher ou não aquele alimento da maneira correta. Porque as pessoas às vezes ficavam com receio de faltar esse alimento no sábado, ou seja, receio de ter fome. Uma coisa tão básica. E eles tinham medo. Imagine, um Deus que estava provendo o pão que caía do céu, será que não ia prover todos os dias o necessário? Mas mesmo assim, eles temiam. E tentavam guardar alimento para 2 dias. Sem se perceber, sem se dar conta que Deus cuida de todos esses detalhes. Agora, falando sobre a reforma de saúde. Aqui uma outra passagem do mesmo livro, Conselho sobre Regime Alimentar, página 74, que diz assim: a reforma de saúde foi-me mostrado, é parte da mensagem do terceiro anjo, e está com ela tão intimamente relacionada como estão o braço e a mão em relação ao corpo humano. Vi que nós, como um povo, precisamos progredir nesta grande obra. Pastores e povo devem agir em harmonia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Eu vinha conversando com a Eleazar sobre esse assunto e eu confesso que eu sempre estudo sobre as 3 mensagens e aí eu já fico com dúvida. E eu conversando com ele, e ele falou, olha, eu vou pregar sobre isso, sua mensagem não é sobre as 3 mensagens angélicas, então eu não vou me deter nesse assunto, até porque não teria como fazer as 2 coisas em um sermão só. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que diz que o povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Quando nós precisarmos dar essa mensagem, quando precisarmos dizer, sai dela, povo meu, qual é a força que nós vamos ter?
Se nós não estamos nos preparando agora, nós não poderemos ser o povo que vai dar um alto clamor para este mundo. Eu falava na oração que nós estamos agora tendo momentos de paz. Esses momentos vão passar. Estamos aqui sentados, bem vestidos, ouvindo a palavra, com liberdade. Isso não será para sempre. E quando nós saímos aqui, o que nós vamos fazer com as nossas vidas? Quanto tempo ainda nós temos? Isso não é para você ficar com medo. Eu disse aqui que toda vez que nós viemos à casa de Deus, nós temos a oportunidade de mudar de vida. E quando eu falo para mim. Porque também há coisas para serem mudadas nas pessoas que vêm aqui pregar. Nós não somos perfeitos, mas temos que levar a mensagem. O objetivo da reforma. Para que a reforma de saúde? Por que Deus quer preparar um povo que cuide da sua alimentação, que faça exercício físico, que tenha hábitos de temperança? Será que isso é moda? Porque é o que tem acontecido. É muito comum você ouvir falar sobre saúde. Você abre qualquer rede social, você passa pelas ruas, você entra em contato com esse material. Então, somos comuns? É a mesma mensagem? Antes de ler o texto, eu digo a vocês, um dia eu aprendi com um pastor que já descansou no Senhor, chamado pastor Elbio Menezes. E ele falou algo que eu achei muito interessante. Ele disse assim, que nos alimentarmos bem e cuidarmos da nossa saúde não tem nada a ver a vivermos sem doença. E eu fiquei meio perplexa com aquilo. Disse, como assim? A gente pensa que vai cuidar da saúde para não ter doença. Eu disse, não. Cuidar da saúde é questão de obediência. Se você vai ter doença ou não, isso não importa. Porque Deus ofereceu para nós uma vida eterna. E às vezes nós ficamos nos perguntando, quando alguém tem alguma doença, e fala assim, mas ela cuidava tanto da alimentação, cuidava tanto do corpo. E por que ficou doente? Tem pessoas que fumam e bebem a vida inteira e têm uma vida longeva. Como pode isso? Talvez essa pessoa que teve uma vida longeva viveu tudo que tinha. Deus tem oferecido para nós a vida eterna. E isso não tem nada a ver com esse rascunho de vida que a gente tem aqui. E isso aqui que nós vivemos é apenas um rascunho. A verdade ainda está por vir. Aquilo que Deus ofereceu para nós ainda está por vir. Nosso Pai Celestial enviou a luz da reforma de saúde, olha o objetivo, a fim de proteger contra os males resultantes do apetite pervertido, de forma que pelo exercício da temperança na vida diária sejam santificados pela verdade. Olha qual é o objetivo da reforma de saúde. Preparar um povo santificado pela verdade. Esse é o objetivo. A fim de prestar a Deus serviço, precisais ter clara concepção de seus reclamos. Deveis usar alimentos mais simples, preparados da mais simples maneira, para que os delicados nervos do cérebro não sejam debilitados, entorpecidos ou paralisados, tornando-se impossível discernir as coisas sagradas e avaliar a expiação e o sangue purificador de Cristo como acima de qualquer preço. Esse texto acrescenta ao texto que a gente leu anteriormente. Além de não conseguir discernir as coisas sagradas, nós também não conseguiremos entender a expiação de Cristo. Sabe quando você não consegue dar valor ao que Cristo fez na cruz? Sabe quando você não consegue sentir o peso da cruz? É porque nós temos transgredido essas leis do nosso corpo. O nosso corpo, eu vou falar sobre isso um pouco à frente, há uma ligação bidirecional entre todo o nosso trato digestório com o nosso cérebro. E quando você se alimenta mal, e eu estou falando aqui de um dos aspectos, que é a alimentação, você não consegue ter discernimento para decidir o que você tem que fazer. Tomar a decisão correta. Olha aí, estava um slide à frente só. Essa imagem, bem ilustrativa, ela mostra a ligação do nosso intestino com o nosso cérebro. Na verdade, a ligação existe do nosso esôfago, de todo o trato com o cérebro. E eu coloquei ali embaixo, essa citação é do outro livro, Conselhos sobre Saúde.
Esse livro, a primeira publicação dele foi feita em 1938, quando pouco se sabia que há uma ligação entre o nosso cérebro, através do sistema nervoso, através do nervo vago, com todo o trato digestório. E isso... Oi? Ele escreveu bem antes, porque o Conselho sobre Regime Alimentar, o Conselho sobre Saúde são compilações de textos que foram escritos antes, cerca de quase 150 anos atrás. Mas em 1938 esse livro ele foi publicado pela primeira vez. E aí nós temos o que ela disse: se o estômago não for bem cuidado, a formação de caráter. Olha só, dependendo do que você coloca dentro do seu estômago, o seu caráter será prejudicado. O cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O conhecimento e o beber impróprios resultam num pensar e agir impróprios também. O que alimenta o seu cérebro não são só apenas o que você vê, o que você ouve e também o que você fala. O conhecimento que você adquire, o que você passa, mas também o alimento que você ingere, interfere em como você consegue pensar, nas sinapses que você vai ter no cérebro. Vocês conseguem perceber isso? A importância que existe no cuidado que devemos ter com o nosso corpo? Conselho sobre Saúde, página 475, diz assim: onde quer que a verdade seja proclamada, deve ser ministrada instrução quanto ao preparo de alimentos saudáveis. Se aqui ainda não foi feito ou não se faz mais aulas de culinária, nós precisamos voltar a fazer. Nós precisamos ensinar às nossas crianças. Nós precisamos ensinar aos nossos jovens como preparar alimento saudável, de maneira simples. Um pão integral, podemos ensinar o sem glúten também, mas precisamos ensinar como se preparar alimentos que vão trazer saúde para nós. Conselho sobre Saúde, página 37. Aqui tem vários artigos sobre os escritos de Ellen White. Aí, como ele estava citando aqui, e isso aí já data de 1864. Já é bem antes daquela primeira data que eu falei da publicação do primeiro livro. Essas informações já estavam em artigos que foram escritos em 1864, quando a ciência pouco sabia do funcionamento do nosso corpo. Então, nós, como povo de Deus, acreditamos que Deus deu essa mensagem através de Ellen White para que nós pudéssemos nos preparar para sermos o povo do advento. Muitos me têm perguntado: que procedimento devo seguir para preservar minha saúde? Talvez essa seja a sua pergunta agora. Diante do que eu estou dizendo, mas o que eu faço? A partir de onde eu começo? O que eu devo mudar? Olha só. Minha resposta é: deixai de transgredir as leis de vosso ser, deixai de condescender com o apetite depravado, ingerir alimentos simples, vestivos de maneira saudável, o que requererá modéstia e simplicidade. Trabalhai de forma adequada e não adoecereis. Olha a receita. Olha que maravilha. Se alimente de maneira simples, se vista de maneira modesta, de forma a proteger o seu corpo, cuidar do seu corpo e não mostrar o seu corpo. E trabalhar. Trabalhar eu sei que aqui todo mundo conhece, né? É uma coisa talvez que parece mais fácil, digamos assim. Quem está aqui, como muitos dizem na América, sabem que vieram aqui para trabalhar. Mas não é isso que Deus requer de nós, não é só isso. Nós precisamos também cuidar da alimentação, cuidar também de como nos vestimos, nos portamos. Afinal de contas, nós somos porta-vozes de Deus, somos representantes de Deus nesta terra. Aqui uma advertência. Conselho sobre Saúde, página 59. Deus não operará um milagre para proteger das enfermidades aqueles que não têm cuidado de si mesmos, mas estão continuamente a violar as leis de saúde e nenhum esforço fazem para proteger-se da doença. Isso é forte. Deus não operará um milagre se você não está fazendo a sua parte em cuidar do seu corpo. E qual é o plano de Deus para nós?
Nós temos aqui o plano original. Eu não vou pedir que vocês abram, mas se vocês quiserem seguir e acompanhar. Em Gênesis 1:29 está escrito: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. E isso vos será para mantimento. Ponto. Eu não preciso dizer muito além disso. Gosto de todas as vezes que eu prego, retornar para o Gênesis. Eu acredito que quase todas as minhas perguntas tiveram respostas nesse livro. Porque é o livro das origens. O verdadeiro livro das origens. A origem de todas as coisas está lá. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista e boa para o alimento. Gênesis 2, verso 9. Aqui está o plano de Deus para nós. Só que pós-queda, nós tivemos uma modificação. Gênesis 3,19 diz: E tu comerás a erva do campo. Depois do pecado, Deus diz que nós poderíamos comer a erva do campo. E é uma coisa interessante que na farmácia, quando nós estudamos na faculdade sobre o início, né, como são descobertos os medicamentos, a maioria são descobertos de forma meio que através de um erro. Não foi algo proposital. Estávamos procurando uma coisa, os pesquisadores, na verdade, procurando uma coisa e encontram a medicação. Porém, a maioria das medicações, e principalmente aquelas que eram usadas antigamente, elas vinham das plantas. Deus sabia que depois do pecado haveria doenças. Então seria necessário que o homem utilizasse as ervas do campo, para dali retirar as medicações necessárias para combater as doenças, que antes não existiam. Mas depois do dilúvio, aconteceu uma outra modificação. Em Gênesis 9, verso 3 está escrito: Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Percebam que o texto diz: Como vos dei a erva verde. Não parece que aqui Deus está dizendo assim: não era plano. Não era plano te dar a erva do campo. Eu dei a erva do campo para vocês depois do pecado. Assim como eu dei a erva do campo, eu também estou dando tudo que se move. Contanto, não coma a carne com o sangue. Esse aqui não era o plano original. Isso aqui foi um plano B. Infelizmente, depois do pecado. E aqui tem algumas, eu estou já partindo para o final, algumas orientações que nós temos hoje, que estão nos escritos de Ellen White. E eu faço mais uma vez esse apelo a vocês. Nós temos vários livros que já estão publicados, livros que vão nos orientar sobre esse assunto. Eu coloquei aqui trechos de vários deles, mas existem ainda outros. E nós, às vezes, nos debruçamos e lemos tantos outros livros, e, infelizmente, não damos atenção aos escritos que Deus deu através de sua serva, a sua igreja. Na página 147, 157 e 477, eu não vou ler todas as páginas, mas vocês estão aí com as referências. Eu também posso deixar esses slides com a igreja, falando sobre... Ellen White fala sobre esse jejum intermitente, que muitas pessoas fazem hoje, e que sim, trazem benefícios quando é feito da maneira correta. O uso de frutas in natura, em preferência a sucos. Ellen White já falava sobre isso nos seus escritos, que deveríamos comer as frutas ao invés de tomar o suco da fruta. E você pensa, mas o suco não é saudável? Sim, principalmente comparado com as limonades que são tomadas aqui, que na verdade não são suco. É apenas um preparado com corantes e açúcar e enfim. Mas parece que aqui as pessoas estão tão acostumadas que não se dão conta. E preparam e tomam como se fosse a coisa mais natural. Esse é meu segundo momento aqui com vocês. Então, eu estou falando e eu não estou pensando aqui na forma como vocês se alimentam como igreja. Eu mal conheço. Esse é o segundo momento aqui, e eu espero que seja o segundo de muitos. Mas o que eu estou falando aqui, eu falo para a minha família. É a orientação que eu dou para as pessoas que eu amo. E se eu estou falando isso aqui para vocês, é porque eu quero o bem de vocês. E não são palavras minhas, na verdade. Algumas são, mas a maioria é o que está escrito. O suco, o que acontece? Você retira do suco ali a fibra. Você aumenta a concentração de frutose no suco, que sobrecarrega seu fígado.
Ao invés de chupar uma laranja, a gente quer tomar um suco de laranja. E aqui é ainda pior, porque não se encontra suco de laranja natural. E a gente vai concentrando, às vezes, para tomar um suco de laranja, você usa 5 laranjas. Sendo que você não senta, às vezes, e consome 5 laranjas. São coisas que não fazem sentido. Respeitar a sazonalidade dos alimentos e a culinária regional. Eu acho que vocês conseguem manter a questão da culinária regional, coisas que vocês trouxeram da cultura e conseguem agregar ainda aqui nesse país, que infelizmente a alimentação não é das melhores. Individualização da alimentação. Às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Tem alimento que você come e você sente que não te faz bem. Olha uma coisa simples, a melancia. Eu como a melancia, eu sinto dor de cabeça. Eu como o pepino, aquilo é indigesto para mim. Não quer dizer que eles não são benéficos, mas para mim não faz bem. Então eu sei que se eu comer, aquilo não vai me fazer bem, eu prefiro evitar. Uso de oleaginosas e óleo de oliva. Ellen White já falava isso, que o melhor óleo para ser utilizado é o óleo de oliva. Há quantos anos atrás? E temos outros, uso de embalagem de vidro ao invés de uso de latas, né? Então, quanto a gente puder evitar, utilizar alimentos enlatados, utilizar alimentos que são comercializados em vidro, utilizar em casa embalagens de vidro para guardar o alimento, principalmente se ele está quente. Se você acabou de preparar um alimento, não coloca numa vasilha plástica, coloca numa vasilha de vidro. Ellen White falava disso. Olha só. Uso de cereais integrais, uso de 3 ou somente 2 refeições por dia, que até hoje os nutricionistas se debatem com isso. São 3, são 4, são 5, são 6, né? Fraciona para emagrecer, não fraciona, come à noite, não come à noite. E hoje eu já vejo muitos dizendo, retira a alimentação da noite, que a sua última refeição seja às 6, no máximo às 7 da noite. E nós, como povo do Advento, já tínhamos essas mensagens. E não levamos, não vivemos e não levamos adiante. E deixamos que pessoas que às vezes não têm orientação, mas estão com vontade de acertar, falem sobre isso. E nós não falamos. Aqui eu coloquei só para ficar a dica aí, sobre uma coisa muito importante para você escolher um alimento. Como você poderia escolher um alimento? Você pode escolher a partir do processamento. O que é o processamento? São as etapas que o alimento passa até chegar à sua mesa. Quanto mais processos ele sofre, pior ele fica. Vocês não vão conseguir ver daí, é uma pena. Acho que não, né? Vocês não conseguem ver, fica muito distante. O primeiro alimento que nós temos ali é um alimento que nós chamamos de in natura. Seria uma fruta, o pêssego. Qual seria o alimento processado? Um pêssego em calda. Qual seria o alimento ultraprocessado? Um suco de caixinha. O segundo, talvez dê para vocês entenderem melhor. O alimento que está ali é o milho. Seria o alimento in natura, do jeito que foi tirado da natureza. Passou por um processo e nós temos ali o milho seco, se eu não me engano. Acho que está ali, é um milho em conserva? Isso, o milho em conserva. Aquele milho de pipoca seria um minimamente processado. Ele só foi seco e comercializado. O milho em conserva, ele está ali como alimento processado. Por quê? Foi adicionado algum elemento, ou sal, ou açúcar, ou um pouco de vinagre, depende da marca, e você pode escolher aquele que não tem nenhum aditivo. Já o alimento ultraprocessado seria o quê? O salgadinho, os Cheetos, né? Então, tem o milho, mas ele já foi tão processado que ele é um alimento ultraprocessado. Então, você deve evitar o alimento ultraprocessado. Ali embaixo também tem falando sobre a carne. Ali você tem uma carne vermelha, que seria uma carne in natura, é assim determinado. A segunda ali seria uma carne... Nem eu consigo enxergar. Uma carne temperada. Exato. Uma carne temperada, que aí seria um alimento processado, que foi adicionado itens nesse alimento. E, no terceiro, um hambúrguer, que seria um alimento ultraprocessado. E eu estou falando aqui, eu não uso a carne como alimento, mas eu também não posso dizer aqui que comer carne é pecado, tá? Essa não é a minha fala. Nós precisávamos de outros estudos. Mas o que eu estou colocando ali é que existe
uma condição pior de comer a carne, que é o hambúrguer. Não sei se vocês sabem, pela legislação, um hambúrguer ele pode ser feito com carnes de 10 bois. O que é isso? Quando o boi ele é morto, isso pelo menos pela vigilância sanitária do Brasil, quando um boi ele é morto, fica a carne grudada no osso. Essa carne não é jogada fora. Ela pode ser retirada do osso e usada para fazer a carne processada. Então, a legislação no Brasil permite que o hambúrguer ele seja feito de 10 carcaças. Eles podem juntar 10 bois, 10 carcaças de boi, tirar toda aquela carne. Eles usam produtos químicos para tirar aquela carne que está ligada ali ao osso, para então processar aquela carne, colocar aditivos, sal, temperos e tudo mais e preparar o hambúrguer. Por isso que existe o hambúrguer artesanal. E as pessoas falam que seria mais saudável. Então vocês entendem qual é o risco que você corre quando você come um hambúrguer feito com carne de 10 bois que vocês não sabem como estava a condição de saúde desse animal, como ele estava sendo cuidado. Então, quando você for escolher um alimento, menos processado. E aí, talvez, para ficar mais... Eu vou passar isso aqui, que fala sobre o Guia Alimentar do Brasil, e um slogan que vale muito a pena quando você for escolher seu alimento, que fica muito fácil para você fazer sua escolha é... Vocês conseguem ler? Na parte em azul, o que está escrito? Descasque mais, desembale menos. Toda vez que você for escolher um alimento, você vai pensar, eu preciso descascar ou preciso desembalar? E aí você faz a escolha. Se eu preciso desembalar, eu vou evitar. Se eu preciso descascar, é mais saudável. Simples assim. Ok? Aí tem um texto, quando estudarmos este assunto no temor de Deus, descobriremos que é melhor, tanto para a nossa saúde física, como para nosso progresso espiritual, observar simplicidade no regime alimentar. Quanto mais simples, quanto menos você precisar incrementar para comer, melhor. Esse é o livro Medicina e Salvação, página 274. E eu já vou passando, porque eu já estou chegando no final. Aqui tem os 8 remédios naturais, falaremos em um outro momento. Eu queria ler esse texto sobre temperança que diz: toda violação do princípio no comer e beber embota as faculdades de percepção, tornando-lhes impossível apreciarem ou darem o justo valor às coisas eternas. É de especial importância não permanecer a humanidade ignorante com respeito às consequências dos excessos. Temperança em todas as coisas é indispensável à saúde e ao desenvolvimento e crescimento de um bom caráter cristão. E aí um texto muito forte. É impossível, aqui não diz que é difícil, diz que é impossível ao intemperante ser um cristão, pois suas faculdades mais altas são trazidas em cativeiro pelas paixões. E aqui outras dicas, e aí nós teremos outro momento, eu espero. Aqui fala sobre a importância de preparar o alimento e diz assim: antes que os filhos tomem lições ao órgão ou ao piano, devem receber lições em culinária. A obra de aprender a cozinhar não precisa excluir a música, mas aprender música é menos importante do que aprender a preparar alimentos que sejam saudáveis e apetitosos. Em reformas, é preferível andar um passo aquém do limite do que ir um passo além dele. O que eu estou dizendo? Eu não. O texto lá do Conselho sobre Saúde. O que esse texto está dizendo? Se hoje você ouviu essa mensagem e disse assim: pois agora, hoje eu não vou comer mais nada. Eu vou chegar em casa, eu vou jogar tudo que tem embalagem fora. Eu não vou comer mais carne. Eu não vou tomar mais um sorvete. E e vai falar. O que vai acontecer? Provavelmente, daqui a 2, no máximo 5 dias, uma semana, você vai querer comer o mercado inteiro. Porque é melhor você dar um passo aquém do que ir um além e depois ter que voltar. É feio, principalmente para os adultos. Nós tomarmos decisões, bicho, não dei conta. Então, vai devagar. Tira um item de cada vez. É muito melhor. Alguns conseguem tirar mais coisas, mas se você conhece seu temperamento, se você é sanguíneo, se você é colérico e sabe que vai tomar decisão hoje e amanhã você vai dizer: por que eu fiz isso? Pensa direitinho. Uma coisa de cada vez. Devemos levar as pessoas para diante de maneira paciente e gradual.
lembrando-nos da profundidade do poço do qual fomos tirados. Se você hoje já consegue viver uma vida saudável, se você já conseguiu se adequar à reforma de saúde, tenha paciência com quem ainda não conseguiu. Lembre do buraco, lembre da profundidade do poço do qual você e eu fomos tirados. Eu ainda estou caminhando nisso, mas eu não quero ficar onde eu estava. Tem havido constante afastamento da reforma de saúde e, como resultado, Deus é desonrado por grande falta de espiritualidade. Tem se erguido barreiras que jamais seriam conhecidas se o povo de Deus tivesse andado na luz. E aí aqui um apelo. É uma pergunta e um apelo. Permitiremos nós, que temos tido tão grandes oportunidades, que o povo do mundo tome a nossa frente na reforma da saúde? Essa foi uma pergunta que ela fez. Nesse livro, Conselhos sobre Regime Alimentar. E se eu fizesse essa pergunta para vocês hoje, o que vocês diriam? O povo lá fora, as pessoas que não têm compromisso com uma religião, que não têm Cristo como sua bandeira, elas estão tomando a nossa frente na reforma de saúde? Sim ou não? É um sim tímido, né? Porque nós estamos envergonhados, a verdade é essa. Eu também me sinto envergonhada. Quando eu deixo de fazer coisas e eu vejo outras pessoas que não têm a Cristo como seu Salvador, falando sobre saúde e eu me calo. Quando eu posto outras coisas na minha rede social e não falo de saúde. E não digo que sigo aquilo porque o meu Senhor me mandou. Porque não adianta só você fazer o que é certo, mas você tem que dizer quem lhe ensinou a fazer o que é certo. Você precisa dizer, estou fazendo isso porque o meu Senhor assim me mandou. Foi Ele que me orientou a cuidar do meu corpo. E aí que nós vamos terminar com essas duas passagens. Uma o Elvis citou ontem na mensagem dele, mas aí eu não ia retirar, eu vou repetir, porque o Espírito Santo age em todos nós. Uma é essa daqui, 3 João 1, verso 2, que diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Uma outra versão diz assim: tenha saúde, assim como bem vai a tua espiritualidade. A Bíblia está dizendo que Deus quer que nós sejamos bem de maneira integral, espiritualmente e também fisicamente. E o último texto, que explica por que eu estou aqui fazendo essa mensagem. Por que nós estamos aqui hoje? Palavras de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O nosso Senhor e Salvador veio para que nós tivéssemos vida, mas não uma vida pouquinha, não. Não é uma vida qualquer. É uma vida em abundância. Nosso Deus e nosso Pai, a nossa oração hoje é para que sejamos verdadeiramente o sal desta terra. Amém. Que possamos cuidar do nosso corpo, manter a consciência limpa, para que nós possamos levar a Tua mensagem a outras pessoas. Mas que nós façamos isso, Senhor, imbuídos pelo Teu amor, imbuídos pela orientação que o Teu Santo Espírito dá a cada um de nós. O Senhor sabe que nós temos batalhas diante de nós. Sabemos que o Senhor sabe que nós temos dificuldades, nós temos limitações, mas colocamos tudo diante daquele que pode realizar o impossível. E pedimos que o Senhor atue em nossas vidas e nos transforme pela contemplação. Em nome de Jesus. Amém.